O Clube de Regatas Vasco da Gama conquistou seu primeiro título no futebol em 1923, no Campeonato Carioca, em um feito que se tornaria um marco na história do esporte brasileiro. Essa conquista representou muito mais do que um simples triunfo esportivo. Foi um verdadeiro símbolo de luta contra o preconceito e a discriminação social e racial. Naquele ano, o Vasco era conhecido como o time dos camisas negras, em alusão ao uniforme usado pela equipe, que trazia uma camisa preta com a tradicional faixa diagonal branca. O apelido não se limitava ao vestuário, mas também era associado à origem humilde e à composição social do elenco, formado majoritariamente por jogadores negros, operários e de baixa condição econômica. Esses atletas vieram de comunidades mais pobres do Rio de Janeiro, um contraste gritante com a elite que predominava nos clubes tradicionais da época. A entrada do Vasco no cenário do futebol carioca se deu em meio à transição do esporte amador para um modelo mais estruturado e competitivo. No entanto, a chegada do clube foi marcada por resistências. Até então, o futebol no Brasil era praticado majoritariamente por jovens da elite branca, e muitos clubes faziam questão de excluir negros, pobres e trabalhadores. O Vasco, por outro lado, desafiou esse status quo, abrindo as portas para talentos independentes de raça ou classe social, o que transformou o clube em um verdadeiro símbolo de inclusão. No Campeonato Carioca de 1923, disputado na segunda divisão no ano anterior, o Vasco subiu para a elite e rapidamente se tornou uma potência. Enfrentando times já consolidados como Fluminense, Flamengo e Botafogo, o Vasco surpreendeu ao apresentar um estilo de jogo aguerrido e disciplinado, baseado no entrosamento e na força coletiva de sua equipe. Jogadores como Mário Matos, Nicolino, Torteroli e Ceci se destacaram, demonstrando não apenas talento técnico, mas também uma grande determinação em campo. A combinação de habilidades e espírito de luta fez do Vasco uma equipe quase imbatível naquela temporada. O ponto alto foi a conquista invicta do título, algo raro para um estreante na elite do futebol. O Vasco venceu partidas decisivas contra clubes que haviam subestimado os camisas negras e, ao final do torneio, ergueu o troféu, desafiando as expectativas e mostrando que o talento não reconhece barreiras sociais ou raciais. A vitória no Campeonato Carioca de 1923 marcou um divisor de águas. Porém, a ascensão do Vasco também gerou um movimento de rejeição por parte de clubes da elite. No ano seguinte, em 1924, foi criado um código de exigências que, na prática, buscava excluir jogadores de origem humilde, sob o pretexto de profissionalização. O Vasco respondeu com a famosa Resposta Histórica, uma carta que recusava tais condições discriminatórias e reafirmava seu compromisso com a inclusão social e o mérito esportivo. O título de 1923, portanto, não apenas inaugurou a trajetória de sucesso do Vasco da Gama no futebol, mas também ajudou a construir sua identidade como um clube pioneiro na luta por igualdade e justiça no esporte. Os camisas negras não conquistaram apenas troféus, conquistaram um lugar de destaque na história, como símbolo de resistência e de como o esporte pode ser uma ferramenta de transformação social.